Aos amados do Senhor, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. Amém. Mais um dia que nós temos para o louvor, a adoração e a oportunidade de ouvir a voz do Senhor através da pregação da palavra. Que Deus possa nos abençoar nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão bendito. Convido a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 13. Vamos ler a segunda parte desse versículo. Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 13. A leitura será da segunda parte deste versículo, que diz assim: "A aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém." Amém. Toda a adoração, todo o louvor, tudo que deve ser feito àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro. Vamos louvar a esse Deus grandioso, cantando o hino de número 26, dizendo: grandioso és tu, Deus é um Deus grande. Louvemos ao nosso Deus cantando o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Deus grandioso, Deus majestoso, Senhor de toda a glória, Deus soberano, Senhor que é governador, sustentador de todas as coisas, que pela palavra do teu poder criou os céus e terra. O Senhor sustenta com a tua mão providente, bondosa, misericordiosa a tua criação. O Senhor é aquele que, de forma amorosa, de forma gentil, se aproxima do teu povo. Povo esse, Senhor Deus, que, por causa da queda, peca contra o Senhor. E reconhecendo, ó Pai, que somos falhos, pecadores, carecemos da tua glória, carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Nos colocamos diante do Senhor nesse momento, para confessar a Ti, ó Pai, os nossos pecados. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós pensamos. Nós podemos esconder os nossos pecados das pessoas ao nosso redor, mas não podemos esconder do Senhor, porque o Senhor é aquele que escuta, o Senhor é aquele que vai fundo, sonda os corações. E tudo que nós estamos, todos os nossos pecados são pecados contra o Senhor. Por isso, reconhecendo isso, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa vida, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Não dê a nós aquilo que nós merecíamos, ó Pai. Não dê a nós aquilo que nós merecemos. Que a tua ira, a tua justiça pesando sobre nós, nos esmagando. Mas conceda a tua graça. Conceda-nos, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados. Pecamos ao Senhor, ó Pai, com as nossas ações. Pecamos contra o Senhor com aquilo que pensamos. Pecamos contra o Senhor até mesmo na nossa omissão, na nossa negligência, a nossa falta de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Derrame a tua graça sobre nós, ó Pai, e nos ajuda a lutar contra o mal que ainda habita em nós. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer este mal, a dominar os nossos desejos, a ter domínio próprio, de modo que possamos desenvolver o fruto do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que as nossas ações sejam ações que glorifiquem ao Senhor. Desde já também, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu perdão que o Senhor dá. Não por causa de nós, não por causa dos nossos méritos, não porque o Senhor viu coisa boa em nós, mas por causa dos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz do Calvário recebeu a ira do Senhor pelos pecados que cometemos, pelos pecados que ainda cometeremos. Ó Senhor, somos gratos ao Senhor por tão grande salvação, por essa graça bendita que nos alcançou. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo perdão que o Senhor nos concede agora, pelos pecados que estamos colocando diante do Senhor e por intenção ao Senhor. Receba de nós a gratidão, o louvor e a adoração. Receba de nós, ó Pai, o culto que prestamos aqui. Receba de nós, ó Pai, a adoração que estamos prestando ao Senhor. Receba de nós, ó Pai, os corações que se colocam diante de Ti, com grande tristeza nesse dia, por não poder se reunir na Tua casa, por não poder estar com um ajuntamento solene, com toda a alegria, com todo o Teu povo reunido, cantando em alta voz, grandioso és Tu. Mas ainda assim somos gratos ao Senhor, que em meio às dificuldades, o Senhor a depender do Senhor, nos ensina de que o Senhor é aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Nos ensina que nada foge do Teu controle, do Teu poder e da Tua autoridade. Oramos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer a leitura no livro dos Salmos,
capítulo de número 1, Salmo de número 1. Vamos ler todo esse salmo. Aqueles que estão conosco presencialmente aqui nessa manhã, peço que se coloquem de pé. Vamos ler este salmo tão bendito, tão conhecido, com tanta profundidade. Salmo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que palavra bendita, que salmo maravilhoso. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. Que possamos cantar a esse Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, esse que governa todas as coisas, que estabelece todas as leis, e que o nosso prazer esteja na lei desse Senhor, nesse Deus bendito que nós servimos e amamos. Vamos louvar ao Senhor cantando ao que está assentado, Salmo de número 40 e o Salmo de número 103. Louvemos ao Senhor. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja séculos dos séculos. Amém. Confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por
por socorro e me ouviu quando clamei por socorro. Ele pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Só minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos com algumas dificuldades técnicas. A internet hoje resolveu não funcionar, então estamos, de alguma forma, utilizando aqui alguns recursos. Então pode ser por esse motivo que você que está em casa não esteja assistindo com a qualidade, com a mesma facilidade com que assistiu nos domingos anteriores. Contudo, ainda assim, temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor, tendo o reverendo Marcos André como instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho, para a pregação da palavra. Ouçamos a palavra do Senhor.
Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Bom dia, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo agora pela internet. Nós damos graças ao Senhor por esse dia que é dedicado ao Senhor. E mesmo com muitas limitações, devido a uns problemas que nós tivemos hoje pela manhã, nós estamos aqui para bendizer ao nosso Deus e Pai. Meus queridos irmãos, já usei essa frase aqui outras vezes, mas eu quero relembrá-la. Monteiro Lobato, gênio brasileiro da literatura infantil, autor de diversas obras, entre elas O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele disse certa feita que um país se faz com homens e livros. E nesta frase nós temos aqui duas gigantes metonímias. Um país, subentendido que seja um país próspero, um país poderoso, justo, se faz com homens e mulheres, ou seja, com pessoas íntegras, e também com livros, apontando assim para a educação necessária para a formação de uma grande nação. E eu quero, então, usar essa frase como base para afirmar que uma igreja fiel se faz com cristãos que conhecem, obedecem e servem a Deus com fidelidade, a partir do livro inspirado, da palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero então convidá-los a que nesta manhã você abra a sua Bíblia, aqueles que estão aqui ou aqueles que estão em casa, na Epístola de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 19 a 27, que diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na leitura perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, que esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, não deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela a tua palavra, Senhor. Te exaltamos porque ela é de fato viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes.
por isso nós queremos pedir que ela penetre nos nossos corações, na nossa mente, através dessa palavra que será pregada, e que o Santo Espírito nos ilumine e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o texto que nós temos em tela nessa manhã dará prosseguimento à exposição que Tiago faz aos irmãos que estão na dispensação, e ele vai utilizar-se da mesma toada dos versículos que foram pregados nos sermões anteriores que nós temos falado aqui à igreja. Ou seja, ele vai apontar de que há sim benefício na provação. A despeito do sofrimento, há benefício que pode ser visto através da provação. Segunda coisa que nós vimos é que é necessário pedir sabedoria, adquirir sabedoria, e essa sabedoria vem de Deus, a fonte é de Deus. Em terceiro lugar, que todas as coisas, por melhores que sejam aqui no mundo, ou por ruim que sejam, elas são passageiras, efêmeras. A quarta coisa é que a origem do pecado está na cobiça que atrai o homem, seduz o homem, gerando no homem o pecado que, uma vez consumado, vai levar à morte. E a quinta coisa que nós vimos é que a origem do bem, do verdadeiro bem, está em Deus, que é bom e imutável no seu ser e também nos seus propósitos. Hoje, nós constataremos a importância da palavra de Deus, a sua revelação, a revelação da verdade de Deus para o homem, para este não apenas ter essa revelação nas suas mãos, que é a palavra de Deus, mas que ele também deve ser praticante dessa palavra, ele obedeça a essa palavra e ele sirva a Deus através desta palavra. Como veremos no desenvolvimento desse sermão, algumas pessoas, embora se dizendo convertidas ao cristianismo, ao evangelho, elas ainda mantinham um comportamento diferente daquele que se espera de alguém que tenha sido alcançado pela mensagem do evangelho, de alguém que tenha sido transformado pela mensagem do evangelho. E conforme veremos, em alguns momentos o autor da epístola vai falar de forma mais dura, mais ríspidas com os seus leitores, pois a forma como eles estavam agindo não refletia, na verdade, uma mudança de vida, não refletia a existência de alguém que estava em Cristo. E esta forma de agir era completamente incompatível com a fé cristã. Alguns judeus cristãos estavam na dispersão e eles estavam então distorcendo o evangelho de Cristo, tornando-se extremistas legalistas. Assim como no passado, nos dias de Cristo, os fariseus distorciam a palavra de Deus, aqueles irmãos estavam fazendo, causando então a necessidade de Tiago escrever-lhes para retificar a forma como eles estavam pensando, a forma como eles estavam falando e a forma como eles estavam vivendo. Então Tiago vai fazer isso afirmando a necessidade de se tornarem praticantes daquilo que eles sabiam, daquilo que eles professavam. E depois, então, dessas informações preliminares, nós iremos refletir nesta manhã a respeito do seguinte tema: exortações práticas pela palavra. Exortações práticas pela palavra, visando, em primeiro lugar, conhecer
e aceitar a palavra. Continuando, meus queridos irmãos, em tons que alternam entre a firmeza e um tom mais pastoral, nós vamos ver que agora Tiago vai chamar a atenção das suas amadas ovelhas da dispersão para o fato de que elas foram geradas pela palavra da verdade. Isso é, elas foram geradas a partir da proclamação do Evangelho. Elas, portanto, devem viver de acordo com a palavra que eles haviam recebido. Em suma, aqueles irmãos não poderiam causar uma dicotomia entre aquilo que era a teoria e aquilo que era a prática, mas deveriam aplicar na prática a verdade do Evangelho que eles haviam aprendido quando receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e foram tornadas novas criaturas através do Espírito Santo de Deus. Mas o que é que eles sabiam que Tiago vai afirmar aqui na carta, no início desse versículo 19, quando ele vai dizer: sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Em primeiro lugar, eu destaco que, embora a palavra aqui seja utilizada no masculino, ele está falando num sentido genérico para todos aqueles que faziam parte da igreja que estava na dispersão, quer fossem homens, quer fossem mulheres. Ele falava então aqui de forma genérica. E Tiago faz uso nesse texto, meus queridos irmãos, nesse primeiro versículo, de três imperativos, de um imperativo para três situações diferentes. A primeira delas é que o homem deve estar sempre pronto para ouvir. Aliás, você já parou para pensar que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca? Isso tem tudo a ver, você sabe por que isso? É exatamente para que nós ouçamos mais e falemos menos. Mas, infelizmente, nos nossos dias, no nosso meio também, as pessoas têm invertido a ordem. Ou seja, elas falam mais e ouvem menos. Fala-se em dobro daquilo que nós deveríamos ouvir. E aí reside o problema. Mas observe que ele faz uso do imperativo agora também no outro sentido. O segundo, é exatamente que o homem deve ser também tardio para falar. Ou seja, o homem deve pensar, deve ponderar, medir aquilo que vai dizer, e depois de todo esse processo que acontece automaticamente, então, ele deve falar, mas só depois de refletir. Há um ditado popular que diz: quem muito fala, muito erra. E há outro que diz que em boca fechada não entra mosquito. Ademais, a instrução bíblica com relação ao falar nos leva a pensar sobre a necessidade de usarmos palavras certas para a situação certa, porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Mas tem ainda um terceiro imperativo, que aponta então para a necessidade de o homem ser sempre tardio para irar-se. Não que a ira em si mesma seja pecado, até porque a Bíblia fala em 2 situações a respeito da ira, de que nós podemos sim nos irar. Mas não devemos nos utilizar da ira para pecar. O Salmo 4:4, você vai ouvir o salmista dizendo: irai-vos,
e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E Efésios capítulo 4, 26, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo utilizando parte daquilo que estava escrito neste salmo, no salmo que nós lemos. E ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Enquanto a filosofia do mundo defende que nós devemos falar mais e mais e ouvir menos, ou até não ouvir, e derramar a ira com as palavras mais ferinas que podem fazer parte do linguajar ou da língua portuguesa. A Bíblia nos ensina que nós devemos falar pouco, falar com mansidão e retardar a ira, que passando por esses estágios de ouvir, falar com mansidão, ela vai ser mitigada, ela vai ser diminuída, e nós poderemos então ter paz. Tiago então afirma que a ira dos homens, meus queridos irmãos, ela não pode produzir a justiça de Deus, sendo, portanto, a sua prática completamente injusta, inútil. Portanto, tendo em vista essas coisas, aqueles cristãos deveriam pensar em duas outras coisas importantes que eles deveriam fazer. Eles deveriam abandonar a impureza e deveriam abandonar a maldade característica de uma velha natureza que levava-os a cometerem estes pecados exatamente porque eram escravizados pelo diabo, pela antiga natureza. Mas agora não, eles deveriam abandoná-las. E eles deveriam recepcionar com espírito de humildade, meus queridos irmãos, a palavra de Deus que havia sido anunciada e que havia sido implantada neles através da mensagem do Evangelho, que seria então poderosa para salvá-los por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exortações práticas pela palavra, visando em primeiro lugar conhecer e aceitar a palavra e em segundo lugar ouvir e obedecer a palavra. A partir do versículo 22, Tiago vai aplicar o que vinha desenvolvendo na sua argumentação àqueles irmãos. Essa transição, meus queridos irmãos, pode ser vista, pode ser notada facilmente quando observamos que ele usa a conjunção pois. Ou seja, ele vai fazer uma ligação daquilo que vinha tratando e daquilo que ele vai tratar agora. E ele vai usar essa conjunção pois após o verbo principal desse versículo, que é o verbo tornar, que originalmente no grego, meus queridos irmãos, ele é utilizado numa voz média, na qual denota que o indivíduo recebe uma ação, e neste caso, a ação tinha sido efetuada pela palavra de Deus. Ou seja, os crentes em Cristo, eles foram transformados pela palavra de Deus, quando a princípio eles creram, e agora eles deveriam viver em novidade de vida, eles deveriam viver conforme os preceitos da lei de Deus, que são exaradas nas Escrituras Sagradas. A tônica de Tiago, meus queridos irmãos, é menos retórica e mais vida. Ou seja, aqueles irmãos que estavam acostumados a ouvir a palavra de Deus, a se deleitar com a palavra de Deus, eles deveriam também, de igual forma, colocar isso em prática aquilo que eles haviam aprendido. Seu raciocínio parte do princípio de que
quem é somente ouvinte da palavra e não praticante, de quem somente se deleita no saber, na palavra, mas não vive na prática os ensinos sagrados, está enganando-se a si mesmo. E Tiago, então, se utiliza de uma metáfora para comparar aquele que ouve a palavra, aquele que sabe da palavra, mas que não pratica a palavra, dizendo que esse homem, esse tal, é semelhante a alguém que olha-se no espelho e esquece da imagem. Ou seja, você saber da palavra e você não praticar a palavra, não tem importância alguma, é inútil. Ouvir e saber o que a palavra de Deus ensina e não praticar, não serve absolutamente para nada. Ou seja, é perda de tempo. O versículo 25, ou no versículo 25, Tiago estabelece um contraditório introduzido através de uma construção adversativa, mas é aqui então que ele apresenta aquele que ele vai chamar de bem-aventurado, e no qual ele já havia falado, já havia tratado no versículo 12 desse mesmo capítulo. Mas algumas perguntas podem então surgir a respeito disso. Quem é esse bem-aventurado? Quais as suas características? Quais as suas práticas? E Tiago vai responder a estas perguntas, quando ele vai dizer, em primeiro lugar, que se trata daquele homem que considera atentamente aquilo que ele chama no versículo 25 de perfeita lei da liberdade. E aqui, meus queridos irmãos, é uma clara alusão às Escrituras Sagradas, à revelação de Deus, e isso nos remete ao Salmo 19, a partir do versículo 7, quando ele vai falar da lei de Deus, dizendo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Em segundo lugar, também, meus queridos irmãos, nós podemos ver que Tiago vai destacar que essa pessoa que vai se deleitar nessa perfeita lei da liberdade é uma pessoa que também persevera nesta lei. Aqui está mais uma vez, meus queridos irmãos, a alusão ao versículo 6 desse capítulo 1 dessa epístola, quando ele afirma que pela fé o fiel não agirá como a onda do mar, que é levada de um lado para o outro, porque ele vai perseverar na lei perfeita de Deus, que nos leva à liberdade. Tiago ainda destaca uma terceira característica desse bem-aventurado, não é, de ação desse verdadeiro cristão, destacando então a dedicação do cristão, que conhece a lei de Deus, que persevera na lei de Deus, ele se dedica com esmero, com zelo à lei de Deus que vai nortear toda a sua vida, ele fará isso com dedicação. E por último ele vai dizer uma quarta característica, que é exatamente a operosidade da sua fé. A sua fé não é uma fé estática, mas ela é uma fé dinâmica.
exercida com absoluta operosidade. É uma prática que vai ser uma constante na vida do cristão. E dessa forma, quem assim procede será abençoado, mais que feliz, será um bem-aventurado. Exortações práticas pela palavra, visando vimos em primeiro lugar que é conhecer e aceitar a palavra. Em segundo lugar, que é ouvir e obedecer. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos, é servir fielmente pela palavra. Servir fielmente pela palavra. Concluindo então essa sessão e também este primeiro capítulo, Tiago vai abordar algumas questões importantes que envolvem o pecado da soberba e a prática daquilo que ele chama a verdadeira religião. Tiago como que destrói a estratégia da dicotomia entre teoria e prática, que era largamente utilizada por aqueles irmãos, eram isso que eles estavam fazendo. Então ele vai destruir essa argumentação quando ele vai criticar a soberba religiosa, porque muitos julgavam saber mais coisas do Evangelho do que outros. Exatamente como acontece nos nossos dias. Muitas pessoas soberbas, porque não somente acham que dominam todo o conhecimento, mas essas pessoas que dominam todo esse conhecimento, elas não conseguem dominar a língua. E elas passam, então, como que a vomitar uma sabedoria própria, a vomitar os seus conhecimentos bíblicos, teológicos, inclusive para menosprezar, para pisar em irmãos que são mais humildes. Pois bem, era assim que estava acontecendo no meio daqueles cristãos que estavam dispersos. O verdadeiro conhecimento do Evangelho, meus irmãos, na verdade deveria fazer com que aqueles homens e mulheres, iria fazer com que eles usassem esses conhecimentos para glorificar a Deus, mas na verdade eles estavam apenas tentando glorificar a eles próprios, enganando os seus corações. Eles podiam querer enganar a Deus, mas não conseguiriam. Podiam enganar até as pessoas. E enganavam a si próprios. E isso de nada valia para eles, porque eles não praticavam aquilo que eles ouviam. A sentença, então, para estes tais que agiam de forma vã, era que eles estavam perdendo o seu tempo. Eles podiam até enganar alguém, como nós já dissemos, mas eles não enganavam a Deus. Porque enquanto nós vemos o exterior, Deus vê o interior, o mais profundo do coração. Bem, se eles sabiam que essa prática era condenável, Tiago agora apresenta-lhes aquilo que ele vai chamar de uma religião pura, uma religião sem mácula. E antes que alguém possa pensar, Tiago não vai estar aqui defendendo a salvação pelas obras. Não, não é isso que ele faz. Mas é interessante que ele dá importância à prática que aquelas pessoas não estavam fazendo, tanto é que ele vai voltar a abordar esse assunto no capítulo 2, a partir do versículo 14. O que ele está defendendo aqui é que uma fé verdadeira será demonstrada através da operosidade da fé que motivará as pessoas a assistirem os necessitados. E aqui especificamente, ele vai falar de órfãos e de viúvas.
aqueles irmãos, talvez uma versão cristã dos antigos fariseus que tanto enfrentaram Jesus, eles precisavam entender definitivamente que eles precisavam conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. Lembram quando Jesus fala a respeito disso? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Eles precisavam entender que a fé, sim, a fé e as obras andavam juntas e não separadas, não poderia haver dicotomia. E fechando então esse capítulo, Tiago destaca a importância daqueles irmãos, além de entenderem isso, guardarem-se incontaminados. E não deveriam flertar com a amizade do mundo. Inclusive, ele voltará a tratar disso no capítulo 4, versículo 4, quando ele vai dizer, vai chamar aqueles irmãos de infiéis, dizendo que eles não compreendiam que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E ele vai dizer, aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu quero agora, nesses minutos finais, fazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Veja aqui comigo. Primeira aplicação. Ouça mais, fale menos e se ire menos ainda, porque a sua ira não vai produzir bons frutos, nem a justiça de Deus. Então, ouça pelo menos 2 vezes mais, fale pelo menos 2 vezes menos, e se porventura você se irá, cuidado para que você não peque. E ao se irar e pecar, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Uma segunda aplicação que nós faremos nessa manhã. Dispa-se da impureza e da maldade, porque não fica bem para um filho de Deus agasalhar no seu coração impurezas, pensamentos pecaminosos de qualquer espécie. Também dispa-se da maldade, porque sendo você uma nova criatura, sendo você um filho de Deus, deve se lembrar que Deus é bom e que esse atributo foi comunicado a nós outros também, os seus filhos. E sabe o que isso significa? Significa que você também vai ser cobrado. Se ao invés de ser bondoso, você agir com maldade com o próximo. Deve-se lembrar que a nossa natureza pecaminosa sempre vai nos levar para fazer aquilo que não agrada a Deus. Que Deus se apiede de nós. Terceira aplicação. Seja um bom crente. Seja um bom crente que sabe muito da Bíblia Sagrada, que estuda a Bíblia Sagrada, que sabe de muitos versículos decorados, que domina a teologia bíblica e sistemática, mas não deixe que isso tome conta de você a ponto de você esquecer de praticar aquilo que você já sabe. Quem age dessa maneira, achando que pode enganar as pessoas, enganar a Deus, isso é um ledo engano. Na verdade, quem pensa dessa forma está enganando a si mesmo. Portanto, quer ser feliz, meus queridos irmãos? Estude a palavra de Deus, persevere na palavra de Deus,
não negligencie a palavra de Deus, e, enfim, pratique o que exige a palavra de Deus. Quarta aplicação e última. Sim, eu sei que você acha que sabe disso tudo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você individualmente, e também você como igreja do Senhor, nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas, para que, por fim, você possa se guardar distante do mundo. E aí, aqueles desafios que são consequência das aplicações e da argumentação que nós vimos hoje no sermão. Primeiro desafio, voltando a falar a mesma coisa, você pode pensar, ouça mais, não esqueça, na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, ouça mais, não se furte de ouvir opiniões de pessoas mais experientes, de pessoas mais velhas, dos seus pais, nem tampouco deixe de ouvir a opinião dos seus líderes na igreja, líderes espirituais, e isso fará muito bem a você. Fale menos, já vimos, já dissemos, e você vai errar menos. Reiteramos, destacamos, cuidado com a forma como você fala, porque isso pode piorar a situação. Basta ver aquilo que nós estamos vivendo hoje no cenário político nacional. Palavras duras só suscitam a ira. Então, retarde a ira. Como você pode retardar a ira? Ouvindo mais, falando menos. Pois se você agir dessa forma, você reduzirá os embates que você trava no dia a dia. Então, mantenha uma fisionomia calma, mantenha uma fisionomia tranquila, seja cordial, seja sorridente, mesmo quando não dá, usando aquela expressão, faça cara de paisagem. Mas também seja verdadeiro, isso será muito bom. Segundo desafio, sobre a impureza e a maldade do coração, meus queridos irmãos, eu destaco que elas só serão derrotadas na nossa vida se nós nos aproximarmos da palavra de Deus, se nós nos aproximarmos do Senhor em oração. Nós precisamos então disso, meus queridos irmãos, precisamos encher a nossa cabeça, o nosso coração, da palavra do Senhor, da bendita palavra do Senhor, e buscar a presença do Senhor em oração. Só assim nós nos esvaziaremos da impureza e da maldade. Então a solução será impreterivelmente separar um tempo diário para que você possa ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e orar, ler sistematicamente a palavra de Deus. Então o desafio aqui é exatamente esse. Separe um tempo no início da manhã, no meio do dia ou à noite quando você vai dormir, para que você possa ler, meditar e orar na palavra de Deus, porque isso é o que nos ajudará a você a vencer a impureza e a maldade. O terceiro desafio, não há saída. Você tem que equilibrar essas duas coisas, aquilo que você sabe da palavra de Deus, e você deve então praticar essa coisa. Que tal você, para cada doutrina que você entender
E muito possivelmente, porque muitos de nós somos inteligentes, o Senhor nos deu essa inteligência, então, quando nós dominarmos o conhecimento dessa doutrina, se isso possível for, que tal você buscar uma aplicação dela? Coisa do tipo, exemplo, eu sei que Deus é bom, você sabe que Deus é bom. Então, eu sei que Deus também exige que nós sejamos bons com o próximo. Então, o que é que eu posso fazer pelo próximo para demonstrar que eu estou, então, refletindo a bondade de Deus para com o próximo? Em quarto e último desafio, você tem conhecimento de que pessoas na igreja, ou na sua família, ou no seu trabalho, entre os seus vizinhos, você tem conhecimento de que tem alguém, algum órfão, alguma viúva, algum necessitado que esteja precisando da sua ajuda? Você tem esse conhecimento? Então, como você poderia ajudar? Como você poderia fazer isso? Quem sabe? Você poderia contribuir para a cesta de amor da nossa junta diaconal. Ou quem sabe, você sabe que alguém tem necessidade de ouvir uma palavra de conforto. Alguém tem necessidade que você ore por ela. Então, o que é que nós poderíamos fazer na prática? Quem sabe fazer uma visita a alguém da igreja, alguma viúva da igreja, ou alguém necessitado. E, obviamente, me vem rapidamente aqui à mente visitar a irmã Amelinha. Levar-lhe uma palavra de esperança, de carinho, de amor. Ou quem sabe você pode procurar a junta diaconal, não é? E se colocar à disposição para alguma ajuda financeira ou coisa do tipo. Isso seria muito bom, e seria você transformando aquela doutrina que você aprendeu em prática. Porque se você souber para você guardar para você, nós já vimos, isso será tempo perdido. Então, fazendo assim, você se guardará incontaminado do mundo, pois estaria aplicando os ensinamentos bíblicos, na sua vida, no dia a dia. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, que nós possamos perceber como a palavra do Senhor nos exorta a que vivamos na prática aquilo que nós acreditamos e aprendemos nas Escrituras Sagradas. E aí nós vamos cantar o hino 178, a excelência do amor, concluindo assim o nosso culto desta manhã. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria concedida pelo amor, pelo amor.
torna maldizente, nem se ufana este amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói este amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho, deixa amor, deixa amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar por essa manhã, onde podemos aqui estar reunidos para te cultuar, para te bendizer e para aprender da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, através dessas exortações práticas da Bíblia, a vivermos da forma como o Senhor quer que nós façamos. Eu quero te pedir que o Senhor seja com os nossos irmãos, aonde quer que eles se encontrem, dispensando teu cuidado sobre cada um deles. Quero pedir, Senhor, também que o Senhor se apiede da nossa nação, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos livre dessa pandemia, que o Senhor assista os necessitados, que o Senhor, enfim, nos faça atravessar por essa situação tão difícil. Te peço por aqueles que choram a perda dos seus entes queridos. Nós lembramos do reverendo Hipólito e Rebeca, que perderam a sua esposa e mãe. Senhor, consola o coração deles. Consola também o coração de muitos outros, como os familiares do presbítero
Romero, lá em Teresina, e outros mais, e outros lugares, Senhor, outras pessoas chorando a perda dos seus entes queridos, consola os seus corações. Abençoa os enfermos, Senhor, restaura a saúde dessas pessoas. O Senhor tem poder para isso, faça, Senhor, segundo a tua vontade, mas o nosso desejo é que o Senhor faça para a própria honra e glória do Senhor. E agora eu quero te pedir uma bênção especial para os aniversariantes, Senhor, da semana. Hoje, Senhor, nós temos o nosso irmão Alexandre, a nossa irmã Marilene, que estão completando mais um ano de vida. Dia 19, o diácono Túlio. Dia 20, Mateus Alcântara. Dia 22, a irmã Gina. E no dia 22 ainda, a nossa irmã Maria Clara. Que o Senhor abençoe a todos, Senhor. Que o Senhor derrame o seu cuidado sobre a vida desses queridos irmãos, que eles reconheçam a dádiva de mais um ano que o Senhor os concede. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe durante esse dia, durante a escola dominical que teremos logo após, e também da nossa devocional à noite e das nossas atividades, mesmo distantes, durante toda a semana nós teremos atividades. Que o Senhor nos abençoe. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém. Amém. Encerramos então o culto que prestamos ao nosso Deus, gratos a Ele pelo privilégio que Ele nos dá de servi-lo, de adorá-lo nesse dia. E eu tenho alguns rápidos avisos para dar aos irmãos. E o primeiro deles é que hoje é o dia do jovem presbiteriano. E sendo nessa data uma data em que nós presbiterianos comemoramos, eu gostaria de parabenizar todos os jovens. Faço isso em nome da SAF da nossa igreja, pedindo a Deus que abençoe esses jovens, pedindo ao Senhor que cuide dos jovens da nossa igreja, os preserve, dê a eles cada vez mais vigor e ânimo para combater o mal e que possa sustentá-los. E, dessa forma, eu gostaria de orar por estes jovens da nossa igreja. Então, vamos orar pelos jovens da nossa amada igreja. Deus eterno, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, em especial por essa data em que nós temos a oportunidade de louvar e agradecer ao Senhor pelos jovens da nossa igreja. Rogamos ao Senhor, ó Pai, a Tua bênção por esses jovens. Rogamos a Tua bênção sobre esses jovens, ó Pai, que lutam para formar suas famílias, para se desenvolver, para conhecer cada vez mais ao Senhor, lutam também para serem fiéis ao Senhor e à Tua palavra nos seus trabalhos, na universidade. Pedimos ao Senhor que esteja com esses jovens, ó Pai, dê a eles sabedoria vinda do alto, para poder lidar com as dificuldades da vida.
é a nossa oração, é a nossa gratidão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguns outros rápidos avisos aos alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe de aconselhamento. Fiquem firmes aí, daqui a alguns minutos eu já estou em casa para poder liberar para vocês. Já vou abrir a sala para vocês irem entrando, acessando. Mas aos alunos da classe de evangelização e missões, hoje vocês terão um professor convidado muito especial. Os irmãos puderam acompanhar o missionário Marcelo, Marcelo, não é isso? Marcelo, que fez uma live com a UPA da nossa igreja alguns dias atrás. E ele hoje, online, dará aula para a classe de evangelização e missões. Olha que grande privilégio vocês têm de poder assistir essa aula com esse nosso irmão tão querido, que tem não só uma teologia muito sólida, um amor à palavra do Senhor, realmente visível dentro daquilo que ele pôde compartilhar com os nossos irmãos adolescentes na live da UPA, mas também tem bom testemunho e uma experiência, uma vivência muito grande para falar sobre esse assunto tão importante. Que nós possamos, que os alunos dessa classe possam participar com grande alegria, esse grande momento, essa grande bênção. Ele já está conectado ali, podendo participar e ouvir da palavra do Senhor e dessa parte de evangelização e missões com o nosso irmão pastor Marcelo. Os outros avisos são as nossas atividades que nós temos no domingo. Então, nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece agora, às 18 horas, irmãos, participem desse momento devocional, às 18 horas. É importante, é um momento a mais que nós temos de estarmos ali, vendo uns aos outros, podendo ouvir da palavra, podendo cantar juntos, que possamos estar juntos nesse momento de devocional, hoje às 18 horas. O link é compartilhado no grupo de WhatsApp da nossa igreja. E a nossa reunião de oração, que também acontece terça-feira, às 20 horas. Também o link é compartilhado no grupo de WhatsApp da nossa igreja. E os 2 últimos avisos, prometo. Na quarta-feira, o grupo Inconformados, do blog Inconformados, fará uma live com o pastor Jonatas Abdias, doutor Jonatas Abdias, doutor em aconselhamento bíblico, um especialista nessa área, que falará sobre ansiedade. Olha que tema maravilhoso em dias como esse, Dr. Jonatas Abdias falará sobre ansiedade na live do pessoal do blog Inconformados, na quarta-feira às 20 horas, e quinta-feira, também às 20 horas, a UPA da nossa igreja fará uma live com o pastor Breno Macedo, muito conhecido da nossa igreja, falando sobre confessionalidade. Não só os irmãos poderão rever o pastor Breno, ouvir ali a exposição, como também ouvir de um tema muito importante para a saúde da nossa igreja, que é o tema confessionalidade. São esses os avisos. Deus abençoe e às 18 horas estejamos todos conectados. Até mais.